históricas em poses formais não dizem muito sobre seus comportamentos. Se tratando de festas, sejam camponeses ou reis, sabiam festejar. As festas e banquetes nos tempos antigos não era apenas uma chance de reunir nobres importantes, era um jogo de poder e exibição de riqueza que no final ainda poderia ser uma emboscada com um toque de vingança. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar as figuras históricas que festejaram como se não houvesse amanhã. E como sempre eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Em 330 a.C., Alexandre o Grande finalmente alcançou um objetivo de longa data. Ele havia capturado a cidade de Persépolis. A celebração não foi menor do que uma para qualquer conquista importante, mas Alexandre levou isso a outro nível. De acordo com o historiador romano Quinto Cúrcio Rufo, em meio a bebedeira, prazeres físicos e folia, uma dama da noite sugeriu a Alexandre que ele ganharia o favor dos gregos se queimasse o palácio de Persépolis. Alexandre, embriagado de vinho e vitória, interpretou isso como um desafio. Ele gritou: "Por que não vingamos a Grécia e queimamos a cidade?" Infelizmente, em vez de dormir sob os efeitos do álcool e realmente pensar sobre o que isso significaria para seus despojos de guerra, ele cumpriu sua palavra e ateou fogo ao palácio. Queimou até o solo e, de acordo com Quinto Cúrcio, nunca ressurgiu em todos os anos que se seguiram. Os romanos eram tão bons em festas selvagens que as festas modernas que atingem um nível mais alto de turbulência são nomeadas em homenagem a eles. Os romanos adaptaram festas como os mistérios dionisíacos dos gregos para celebrar Baco, o equivalente romano de Dionísio. Nos primeiros anos, os ritos secretos eram realizados apenas 3 dias por ano e eram abertos apenas às mulheres. Com o tempo, eles aumentaram para 5 noites por mês e os homens foram convidados. Foi quando as coisas começaram a ficar loucas. Os ritos tornaram-se festas de embriaguez com música muito alta, vinho e outras substâncias fluindo livremente, sacrifício de animais e relações grupais. Os ritos eram abertos a todas as classes sociais, a qualquer um que quisesse se rebelar contra as leis civis, morais e religiosas. Em 186 d.C., o Senado romano considerou o culto e seus rituais em desacordo com a religião romana oficial. O Senado baniu o culto, destruiu seus templos, perseguiu seus seguidores e líderes, mas a lenda continua viva. Festas imorais não eram os únicos grandes eventos que os romanos faziam. A inauguração do Anfiteatro Flaviano, mais conhecido como Coliseu, foi uma festa de 100 dias para todo o povo de Roma. Foi construído sobre o lago do Palácio Dourado privado de Nero, o Domus Aurea. Em um movimento politicamente sólido, os imperadores flavianos o substituíram por uma arena pública. A grande inauguração tinha que ser uma festa que os romanos jamais esqueceriam. Arenas como o Coliseu tinham concessões, bebidas, souvenirs como bonecos de gladiadores e banheiros públicos. A inauguração do Coliseu tinha de dar aos romanos mais do que eles amavam: mais bebidas, mais comida, mais sangue. Cerca de 9.000 animais foram abatidos em batalhas encenadas, inúmeros gladiadores travaram batalhas sangrentas e a melhor parte, a entrada era gratuita durante as comemorações pagas pelo imperador Tito. A ideia de festa do imperador Domiciano era um pouco diferente das que os romanos antigos estavam acostumados. Em vez de uma celebração da vida e de todas as suas alegrias, entre o ano 89 e 90 d.C., Domiciano supostamente deu uma festa em homenagem à morte, deixando seus convidados mais aterrorizados do que divertidos por suas vidas. Seus decoradores pintaram um salão de banquetes de preto, não apenas a decoração, mas o chão, as paredes e o teto. Os convidados foram escoltados para sofás de jantar ao lado de uma lápide com seus nomes. Servos vestidos como fantasmas espreitavam, servindo em pratos pretos.
A festa apresentava a comida tingida de preto, tradicionalmente deixada para os mortos em cemitérios e templos. Os convidados, senadores romanos e outras pessoas da aristocracia passaram a festa imaginando se ela viria com uma intimação para serem eliminadas, mas Domiciano não tinha intenção de despachar os convidados. As lápides eram de prata maciça, destinada a presentes para os convidados nervosos. Em 1459, os nobres aristocratas da Valáquia foram convidados com suas famílias para um banquete de Páscoa na casa de seu governante. Mostrou que não havia ressentimentos sobre a expulsão e eliminação de seu pai em 1447 e por seu irmão ter sido castigado, cego e enterrado vivo. Os nobres se acomodaram para a comida, vinho e uma noite agradável. Mas o governante anfitrião da festa era Vlad Tepes, conhecido como Vlad o Empalador. Ele não havia esquecido e também não havia perdoado. Vlad eliminou as mulheres e os homens mais velhos que não tinham mais utilidade para ele. Ele os empalou em estacas altas, deixando-os pendurados até falecer. Vlad forçou os homens mais jovens a construir sua nova moradia, o Castelo Poenari. Muitos deles serviram até seu fim como cativos para realizar as vinganças de Vlad. Os Borgia eram uma notória família italiana dedicada ao poder e ao dinheiro. Eles ocupavam os cargos mais altos da Europa, mas seus esquemas e reputação inspiraram reações e obras contundentes. Uma das mais famosas foi O Príncipe de Maquiavel, baseado no método Borgia de chegar ao poder. Mas a família era ótima em uma coisa: festejar. Em 1460, o cardeal Rodrigo Borgia foi a uma festa no jardim em Siena. Tudo estava perfeitamente adequado, até que se espalhou a notícia de que os maridos e parentes homens das convidadas foram proibidos de entrar no jardim. O Papa Pio II soube da festa, ouvindo falar de bebedeira e atos promíscuos, mas o que exatamente aconteceu lá dentro nunca foi descoberto de fato. O Papa mandou uma carta de repreensão a Rodrigo, condenando a festa com as palavras que todos temiam ouvir. Estamos mais zangados do que podemos dizer, um sinal de total desaprovação e repúdio. O rei Henrique VIII da Inglaterra e o rei Francisco I da França foram o que se chama de inimigos amigos. Após anos de conflitos, eles estavam dispostos a parar de atacar e se aliar. Para comemorar sua nova amizade, houve uma festança de 17 dias, com os dois tentando superar um ao outro com o quão opulento eles poderiam ser. Eles deram uma festa épica conhecida nos livros de história como o Campo do Manto de Ouro, onde tendas e roupas tinham ouro modelando o tecido. As festas duravam o dia todo, coroadas com fontes de vinho e macacos dançantes. Uma tenda de 1.100 metros quadrados decorada para parecer um castelo pairava sobre o evento. Esportes como justas e tiro com arco adicionaram emoção às festividades. Em dado momento iniciou-se uma luta entre os dois reis, com Henrique perdendo o combate. Os dois se separaram sem aliança e Henrique VIII aliou-se ao rival de Francisco I, Carlos V do Sacro Império Romano. Esses foram alguns dos eventos festivos mais desenfreados registrados na história. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.